Olá, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma transmissão das palestras do nosso Centro Espírita Luz e Verdade. O nosso CELV, que fica em Campo Grande, no Rio de Janeiro, localizado na rua Vitor Alves, é uma instituição que completou esse ano de 2020 100 anos de existência, de muito trabalho, muita dedicação e muito amor no bem, graças a Deus. Então, nesse período em que estamos todos respeitando as orientações das autoridades de saúde, nós não estamos realizando os estudos presencialmente em nossa instituição, mas estamos buscando os caminhos digitais, que a tecnologia nos proporciona, para manter o nosso ritmo de estudos da nossa casa. Então, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos nessa transmissão e que nós possamos ter aí uma próxima meia hora, 40 minutos de estudo de uma forma muito agradável. Vamos fazer, então, a leitura de uma página, de abertura do nosso trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Sidney Ferreira, sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Verdade e vou estar com vocês hoje no estudo. Então, a página que nós vamos ler de abertura do nosso estudo é a página do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é o tópico 68, Sementeira e Construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor, dos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na Terra em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a vossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus para fazer a nossa prece de abertura do trabalho da noite de hoje, dizendo: Senhor Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade do estudo da noite de hoje. Que possamos contar com o amparo bendito da espiritualidade amiga, que nos orienta, nos inspira, ilumina os nossos caminhos, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor. Que possamos nos manter firmes na fé, procurando sempre olhar para o lado, para estender a mão àquele que possa
estar mais necessitado do que nós, Senhor. Se pudermos, se tivermos a oportunidade de ajudar, que nós não regressemos na oportunidade da ajuda, Senhor, porque muitas vezes somos colocados no caminho daquele que está mais necessitado e mais pedindo a Deus a ajuda. Então nós te agradecemos pela oportunidade bendita do trabalho de cada dia. Pedimos ao Senhor que continue nos ajudando, nos orientando na caminhada e que o Senhor esteja conosco sempre. Pedimos então a tua licença e a licença dos amigos espirituais para iniciar a reunião de estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos e amigos, o nosso estudo da noite de hoje, o tema é Aliança da Ciência e da Religião. Esse tema, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8. E é muito interessante, já de início, para a gente conversar, que quando eu recebi o convite para fazer esse estudo, isso foi lá em janeiro, pela companheira que faz os agendamentos de estudo conosco, né? Isso foi lá em janeiro. E quando ela me convidou, eu já achei esse tema muito interessante e propício, né, para a gente abordar num estudo, porque o tema, a união entre ciência e religião, é sempre algo muito complexo e que por vezes gera polêmica, né? Muitas polêmicas. E a gente pode dizer até que principalmente nos tempos atuais. E eu digo que eu achei esse tema muito interessante, principalmente refletindo sobre ele agora, quando preparamos o estudo, que lá atrás, em janeiro, quando ela fez esse convite, nós ainda não estávamos envolvidos em toda essa situação que o planeta está vivenciando agora, né? E aí, toda essa situação, ela acaba por amplificar mais ainda a necessidade de entendermos um pouco melhor as relações entre a ciência e a religião. E é isso que a gente vai abordar nessa nossa conversa nos próximos minutos. E porque, principalmente e infelizmente, ainda existem muitas pessoas que estabelecem barreiras entre a ciência e a religião, como se esses dois elementos não pudessem, de alguma forma, coexistir, né? Como se a ciência fosse inimiga da religião e vice-versa. E aí nós vemos, de um lado, aquelas pessoas que são defensores ferrenhos da ciência, né, com uma visão que leva mais para o lado materialista, ou seja, o que a ciência não pode ver, sentir, medir, tocar, obviamente não pode ser aceito como uma verdade ou como algo sequer que possa ser considerado de existir, né? E de outro lado, nós vemos crentes, né? Pessoas, e quando nós nos referimos a crentes, nós não estamos utilizando esse termo como uma designação para uma ou outra linha religiosa, mas sim crentes na acepção da palavra, porque crente é aquele que crê, não é isso? Então, quando nós nos referimos a crentes, nós queremos dizer crentes de diversas linhas religiosas que, por ter a crença em Deus ou no ser superior considerado por cada religião, muitas vezes acabam por dispensar o papel mais do que relevante da ciência na humanidade de uma maneira geral, né? E aí acaba criando essa separação, esse muro, e transformando muitas vezes até em inimigos dois aspectos que nós vamos ver um pouco mais para frente, que se completam na verdade, né? E que não é necessário nenhum esforço para entender o porquê que eles se completam ou porquê que eles devem coexistir, e nós vamos entender isso com muita claridade. E aí, para a gente começar a entender esse ponto, nós vamos puxar o que Allan Kardec nos traz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nesse ponto,
quando ele nos diz, no primeiro parágrafo desse estudo, ele nos diz assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Se fossem a negação uma da outra, né, a gente estaria incorrendo em contradição, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Que possa existir entre a ciência e a religião, sim, entre as leis morais e as leis materiais, qualquer tipo de inconsistência que pudesse existir entre elas levaria a contradições na lei de Deus. Levaria a contradições na lei de Deus. Existindo contradições nas leis de Deus, nós estaríamos concebendo uma coisa básica, que é a perfeição de Deus e de todas as coisas, poderiam estar sujeitos a algum tipo de erro, e a gente sabe que isso não acontece, né? E aí, como a gente vê, como Kardec diz, que Deus não pode ter a destruição da sua própria obra, como Deus diz que Deus não pode destruir a sua própria obra, a gente vê essa separação não pode existir. E aí ele continua nos explicando, então, que essa separação provém de uma observação defeituosa com excesso de egoísmo de um lado e de outro, né? Ou seja, provém apenas de nós, seres humanos, quanto à interpretação das Deus dos ensinamentos. Isso. Então, a questão é essa. Existe essa compatibilidade. Não existe essa compatibilidade. A ciência e a religião, elas são dois pilares de uma mesma estrutura, que é a obra e a criação do nosso Pai. Essa obra e essa criação engloba existe. E nós, os espíritos, amamos, como aprendemos nos estudos, que a existência de cada um a nossa existência ela tem dois objetivos. Não existe compatibilidade. Algumas questões, nem todas já foram definidas. Não existe incompatibilidade entre as leis de Deus. E a incompatibilidade e as divergências que existem são causadas por nós, seres humanos. Mas vamos avançar, então, para a gente entender um pouco melhor como essas coisas acontecem. Vejam que quando nós falamos das duas figuras, que são figuras-chave no que a gente está observando hoje, pelo lado da ciência, os cientistas, pelo lado da religião, os religiosos, a gente vê que o cientista e o religioso, eles observam a mesma situação por dois prismas diferentes. Isso acontece com qualquer um de nós nas situações que nós analisamos na nossa vida. Né? Exemplo, deixando um pouco de lado a ciência da religião, se eu vou observar uma determinada situação ou um fato, ou tecer um julgamento, análise, os meus entendimentos, os meus conhecimentos, os meus valores. Já uma outra
pessoa fala o mesmo tipo de conhecimento com base nos conhecimentos que ela possui, nas habilidades que ela possui, nos valores que ela possui, né? Principalmente morais. Então, se isso é uma coisa que acontece normal, comumente na vida de cada um de nós, também o quando nós estamos analisando a ciência da forma. Porque os cientistas, eles querem observar apenas as coisas pelo lado moral. Já os religiosos querem observar apenas quer observar apenas as coisas pelo lado material, já os religiosos apenas pelo lado. E é interessante a gente analisar, puxando a nossa situação atual no mundo, como está a nossa situação atual no mundo, em que estamos todos vivenciando esse momento de enfrentamento com relação ao coronavírus. Está assolando aí o nosso planeta. É interessante a gente falar que se Deus nosso Pai permitiu que esse vírus, que essa nova doença existisse, algum tempo, né? Antes que nós estejamos assolados por um sentimento de tristeza, de necessidade, é importante entender que o pior remédio ele tem um objetivo, a verdade. É isso? O pior remédio ele tem um bom objetivo. E assim que estamos vivenciando essa situação agora, com o coronavírus, nós já vivenciamos outras no passado. Né? A humanidade já atravessou a peste negra, atravessou a gripe espanhola, foram momentos que provocaram ataques muito fortes na humanidade, mas que a humanidade superou e seguiu em frente de uma forma positiva. Não é isso? E da mesma forma está acontecendo agora. E quando nós analisamos pela ótica que estamos fazendo, né, da ciência e da religião, nós vemos ao mesmo tempo que os cientistas do mundo inteiro estão imbuídos, trabalhando, se dedicando, colocando todo o seu conhecimento à prova para tentar descobrir a cura para essa nova doença, para esse vírus. Essa cura virá, essa vacina virá no tempo certo, né, segundo os desígnios de Deus, com a inteligência humana sendo manifestada. Do outro lado, nós temos o aspecto da religião, nós temos o aspecto da religião nos ajudando a enfrentar com a fé, com determinação, sem nos deixar esmorecer perante essa dificuldade, fazendo-nos entender que nós sairemos melhor ali da frente, né? A gente vê esses dois aspectos acontecendo hoje, nos tempos atuais, e isso não tem nenhum problema. Isso está perfeitamente ok de Deus, né? O que a gente precisa entender é que o que nós vivenciamos, o que nós estamos vivenciando agora, e o que nós vivenciamos sempre nas diferenças entre a ciência e a religião, é que isso não é uma partida entre times adversários. Nós estamos todos juntos no mesmo jogo, né? Tinha o uso dessa palavra. E que jogo é esse? Somos criaturas tentando entender e nos portar cada vez melhor perante as leis do Criador. Então é isso. E aí é que nós vemos as leis de Deus, e o Espiritismo vem nos ensinar que a fé precisa ser lúcida e raciocinada, e que a ciência também deve ser usada para o bem. O grande problema que pensamos às vezes e ainda é que a ciência e a religião e a fé muitas vezes são usados por caminhos errados, né? São
pausa aí por problemas técnicos, estamos de volta. E aí, antes de nós cairmos, nós estávamos falando que o Espiritismo, então, ele nos leva a raciocinar em cima da fé, né? A fé, ela precisa ser lúcida e raciocinada, mas que a ciência também, ela precisa ser usada para o bem. E acontece que na história da humanidade e até hoje, nós vemos muitas pessoas que ainda se utilizam, tanto do lado da religião quanto do lado da ciência, para o mal, né? Então, as duas coisas, elas precisam concorrer, precisam se complementar, mas de nada adianta se elas, seja de forma isolada ou de forma unificada, não sejam usadas para o bem. Porque para Deus, nosso Pai, o que importa no limite é a nossa transformação moral. O quanto nós conseguimos direcionar todos os nossos esforços para o bem. De nada adianta, por exemplo, eu ser uma pessoa inteligentíssima, que estudei a minha vida inteira, mas que dedico a minha vida, por exemplo, a produzir coisas que vão causar o mal a outras pessoas, não é? Então, nós já tivemos, por exemplo, a humanidade produzindo bombas atômicas, produzindo, até hoje, né? E produzindo tantas coisas que é o uso da ciência, o uso do intelecto, mas que não é para o bem. E da mesma forma, nós já ouvimos, e ouvimos até hoje, situações em que pessoas fazem uso da fé, da crença das pessoas, para induzir os outros ao mal, para praticar o mal, para prejudicar outras pessoas. Então, a gente está fazendo uma análise agora, um estudo a respeito da aliança da ciência e da religião, mas é muito importante a gente ponderar esse ponto, né, de que a ciência e a religião, elas se complementam, como já falamos. A ciência revela as leis materiais, a religião revela as leis morais, uma complementa a outra, como nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas de nada adianta se o ser humano não se conduzir para o bem, né? Não buscar se transformar para o bem. E aí a gente segue citando mais um pouquinho de Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Ele ainda diz assim: então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Olha que interessante tudo isso que Kardec falou, porque nós chegamos, né, a tempos onde a ciência ela já não consegue mais caminhar sozinha, apenas na observância dos fatos, do que ela consegue ver, tocar, sentir, medir. Ela não consegue mais, ela não conseguirá mais encontrar explicações para tudo o que os cientistas anseiam, sem considerar os aspectos espirituais, né? Os aspectos do que transcende os sentidos básicos dos seres humanos. E aí, à medida que isso vai acontecendo, e à medida também que a religião começa a compreender que ela não pode caminhar em detrimento das questões materiais, das questões orgânicas, como
como Kardec citou, das questões orgânicas e imutáveis da matéria, a partir desse momento, e nós estamos vivenciando esse processo agora, a gente vai caminhar para novos tempos, né? Nós vamos caminhar para os novos tempos, onde tudo o mais começará a ficar muito mais claro para nós. Quando nós estudamos a doutrina, no Livro dos Espíritos, nós vemos os Espíritos nos dizendo que existem determinadas áreas do conhecimento que nós ainda não temos condições de compreender, né? E nós, muitas vezes, usamos o exemplo de que nós nos equiparamos a crianças ainda em idade escolar. Uma criança em idade escolar, ela não tem capacidades e conhecimentos ainda necessários para compreender questões complexas da matemática, da física, da química, e ela terá essas questões à medida que avançar no seu progresso intelectual. Da mesma forma acontece conosco. À medida que nós vamos avançando, tanto intelectual quanto moralmente, nós vamos agregando capacidades e conhecimentos necessários, e aí esses conhecimentos, esse véu vai sendo removido e nós vamos ampliando as nossas fronteiras, né? E isso que nós estamos falando não se restringe apenas à encarnação que nós estamos vivenciando agora, mas sim à nossa vida como espíritos imortais que somos, ao longo de todas as das encarnações que nós vivenciamos. É isso? Então é muito interessante nós citarmos novamente esse ponto, a frase final desse ponto que acabamos de ler. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não mais podendo opor à irresistível lógica dos fatos. Então isso é muito bonito para a gente entender e compreender todos esses aspectos, né? A beleza que existe em todos esses ensinamentos. Nós vemos, por exemplo, diversos exemplos e estudos que já foram feitos por cientistas consagrados de que nos mostram o efeito positivo no tratamento, por exemplo, de pessoas que apresentam doenças, né, ou sintomas derivados do que quer que seja, não necessariamente doenças, mas depressão, tristeza, uma série de sintomas que as pessoas apresentam, e cientistas ao redor do mundo já fizeram muitos estudos e comprovações científicas de que as pessoas que possuem fé em alguma religião, que expressam a sua fé de alguma forma, que possuem a crença em um futuro melhor, podemos dizer assim, essas pessoas reagem muito mais rápido e muito melhor a essas situações de dificuldades que muitas vezes nós temos na nossa vida, né? Seja de doenças, dificuldades que quer que seja. Então, os cientistas já comprovaram de que a religião, ela auxilia sim no tratamento e no conjunto com a ciência, não é isso? E da mesma forma, o contrário. Nós não podemos querer, por exemplo, que tudo na nossa vida se resolva com base na fé que nós temos. Nós precisamos ter a fé, mas a vida material está aí à nossa volta. Ela existe para que nós possamos vivenciá-la, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos viver, interagir. A matéria existe para que o espírito possa interagir e assim vivenciar as suas experiências ao longo da encarnação, certo? E aí nós vemos na última parte desse tema no Evangelho, Kardec dizendo assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo.
leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, como nós acabamos de citar no exemplo que falamos, né? Nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe, em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalham os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, meus irmãos, nós vemos que toda ideia nova, né, ela encontra barreira para as pessoas compreenderem e aceitarem. Mas como os espíritos estão dizendo, determinados movimentos que acontecem e que vão acontecendo na humanidade, eles são necessários para a nossa evolução. E por mais que muitas vezes algumas pessoas queiram se opor, chega um momento e esses movimentos de transformação, eles tomam um corpo tão grande que esses que apresentavam oposição acabam meio que sendo levados pelo turbilhão. E aí, com isso, nós vemos que as leis de Deus, elas vão se cumprindo em sua totalidade. Os seres humanos, muitas vezes, eles têm a característica de serem muito imediatistas, né? Nós todos temos a característica de sermos muito imediatistas. Nós estamos vivendo agora tempos difíceis, sabemos disso, mas temos que ter a fé de que esses tempos vão passar e de que nós, um pouco mais à frente, sairemos muito melhores do que estamos agora. A nossa vida, nós estamos vendo muitas pessoas desencarnando. São coisas que nos trazem tristeza? Sim, são coisas que nos trazem tristeza, é verdade. Mas, se nós sairmos um pouco dessa nossa visão imediatista e nos enxergarmos, como estudamos na doutrina, como espíritos eternos, onde cada encarnação que nós vivenciamos é um pequeno passo ao longo de toda uma jornada, nós vemos que esses movimentos que acontecem agora fazem parte de todo um acompanhamento que está descrito lá na Lei do Progresso, conforme Kardec nos traz, junto com as explicações dos espíritos. Então tenhamos fé sim, tanto a fé que a religião nos orienta, quanto a fé na ciência, né? Que nós possamos enxergar, como falamos no nosso estudo até agora, que ambas podem e devem coexistir, não é isso? Que nós possamos, se nós não somos os cientistas que nesse momento estão lá na linha de frente, fazendo as pesquisas que vão ajudar todos nós mais à frente, que nós possamos, pelo lado da fé, elevar o nosso pensamento a Deus através da oração, pedindo o amparo bendito a todos esses que estão trabalhando, mas também a todos aqueles que estão sofrendo, que todos possam ser amparados e abençoados, e que nós, conforme a religião nos ensina, possamos colocar em prática a caridade tal qual Jesus nos ensinou, não é isso? Então, todos esses conceitos, se bem aplicados e se bem entendidos, farão com que os seres humanos consigam cada vez mais viver em plena harmonia com a criação de Deus, nosso Pai. Não é isso? Então, caminhando aí para o encerramento do nosso estudo, nós citamos também, né, que o Espiritismo ele não veio para nós como uma religião constituída como as demais, para competir no entendimento da verdade.
Ele é religião no sentido de levar os seus adeptos, né, a terem um sentimento religioso de ligação a Deus, de elevarem acima das coisas materiais no desenvolvimento da espiritualidade pelo uso da razão na aceitação das leis divinas, no esforço de melhorar-se a si próprio e de melhorar o mundo em que vive. Então, que nós possamos, meus irmãos, fazer a nossa parte. E um dos pontos principais, quando dizemos fazer a nossa parte, é que a gente não ajude a aumentar esse turbilhão de negatividade que infelizmente existe hoje, né? Que nós possamos fazer a nossa parte de propagar o bem, de emitir opiniões construtivas, de ajudar, de aconselhar, de procurar vibrar e espalhar o amor, pois é dessa forma que nós vamos conseguir ajudar e fazer a nossa parte da melhor maneira possível, não é isso? Então, que Deus nosso Pai possa nos abençoar a todos, que nós possamos, aí no final do nosso estudo, que nós estamos chegando agora, que nós possamos ter compreendido um pouco melhor essas questões relacionadas à ciência e à religião, que em momento algum elas são inimigas, que em momento algum elas foram criadas para serem coisas separadas por Deus nosso Pai, como nós falamos. Elas foram sim criadas para coexistirem e nós, com o passar do tempo, nós entenderemos isso cada vez melhor. E quanto mais rápido nós entendermos, mais isso vai ajudar no nosso amadurecimento e na nossa evolução espiritual. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, né, do estudo da noite de hoje, elevando então o nosso pensamento a Deus, dizendo: Senhor Jesus, mais uma vez elevamos o pensamento a Ti, Senhor, agradecendo pela oportunidade desses momentos em que passamos, refletindo sobre esses ensinamentos e entendimentos, que possamos, Senhor, colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas relações com outros irmãos, outros companheiros, mas que possamos, Senhor, acima de tudo, compreender que o principal e o mais importante é nós buscarmos nos melhorar enquanto pessoas. A compreensão é importante, o entendimento é importante, o intelecto é importante, mas de nada adianta se nós não nos transformarmos moralmente em direção ao bem. Então, que o Senhor possa continuar nos amparando e amparando principalmente aquelas pessoas que sofrem, Senhor, onde quer que elas se encontrem, em nome de Deus nosso Pai. Então, dê-nos licença para encerrar a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos chegando aí na conclusão da nossa transmissão. Queremos agradecer a todos os companheiros que acompanharam o nosso estudo, né? Tivemos uma pequena travadinha no meio, mas acho que não comprometeu. Então, queremos agradecer a todos os companheiros da nossa casa, do Centro Espírita Luz e Verdade, a todos de outras casas espíritas. Nós podemos citar aqui que se manifestaram nos comentários o Centro Espírita Discípulos de Jesus, a Acena, o pessoal de Muriaé, lá em Minas. Então, agradecer a todos os companheiros e companheiras que acompanharam a nossa transmissão. Muito obrigado, que vocês possam estar conosco, lembrando que nós estamos fazendo essas transmissões ao vivo toda quarta-feira, 20 horas, e domingo, às 9 horas da manhã, no nosso site, no www.celv.org.br, tem a programação, e também em todos os outros dias de palestra pública da nossa casa, nós estamos transmitindo palestras de expositores do movimento espírita, né? Então, nós não estamos deixando de fazer a nossa parte na transmissão dos conteúdos doutrinários. Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e fiquemos com Deus. Uma boa noite a todos.